Fala aí galera, beleza? Aqui é o Vinícius Penido para mais um vídeo aqui no canal. E como o Brasileirão tá voltando essa semana, eu decidi preparar um conteúdo muito diferente aqui. No vídeo de hoje, eu separei a dívida para a gente ver o endividamento dos 12 principais aí times do Brasil, os times mais tradicionais. Hoje a gente vai falar aí de Corinthians, Palmeiras, Santos, São Paulo, Vasco, Flamengo, Fluminense, Botafogo, Internacional, Grêmio, Atlético Mineiro e Cruzeiro. Então, se você quiser ver como é que está a dívida do seu time e como que isso pode afetar o time no curto, médio e longo prazo, fica com a gente até o final do vídeo, porque aqui a gente vai abordar um assunto que mexe tanto com o futebol, também pode mexer com os seus investimentos, caso você esteja interessado em investir na Bolsa de Valores, que é isso que a gente fala aqui no canal, que na verdade a gente fala aqui sobre investimentos e a dívida é um parâmetro muito importante na hora de você avaliar uma empresa. Então agora a gente vai mudar lá para o computador e eu vou mostrar com vocês como você pode analisar a dívida do seu time, e eu fiz um ranking também dos times com a dívida mais saudável. Então bora lá para a tela do computador. Pronto galera, agora eu trouxe aqui para vocês no computador para a gente olhar no nosso Excelzinho como é que é a dívida e como é que os times estão endividados, tá? Primeira coisa que a gente vai olhar vai ser na tabela de números que eu preparei aqui, para a gente olhar aqui alguns números dos times do Brasil. Primeiro aqui, a gente vai olhar a dívida líquida, que é basicamente o endividamento da empresa, vai pegar a dívida bruta tirando o caixa que ela tem, que aí chega na dívida líquida. Aqui o pior time em termos de dívida líquida seria o Botafogo, que tem 819 milhões de reais aí em débito, e o melhor aí seria o Grêmio, que seria 410 milhões, mesmo assim são números bem grandes. Lembrando que esses dados todos aqui foram retirados diretamente do balanço de cada um desses times, foram liberados aí no final do ano passado. Aqui a gente vê o EBITDA, aí você vai falar, pô Vinícius, o que está aí não encontrado? Então, aqui no Brasil, os clubes de futebol são consideradas instituições sem fins lucrativos, ou seja, o objetivo de um time não é lucrar. Então, alguns times não declaram o EBITDA e alguns declaram. Aí você vai falar, o que é o EBITDA? O EBITDA é o lucro da empresa antes dos juros, impostos, depreciação e amortização. Então aí, resumindo, é um lucro com algumas coisas a mais, ou seja, o lucro líquido sem estar tão descontado, então tem algumas outras coisas. E no caso aí, a gente só encontrou de alguns times, e o que a gente pode deixar aqui que foi bem relevante foi o do Flamengo, de 243 milhões. E o Flamengo aí é um time com uma estrutura financeira que vem se recuperando ao longo dos anos. Alguns anos atrás ele estava no patrimônio líquido negativo, agora está com um EBITDA monstruoso, também está aí se recuperando financeiramente. E se vocês quiserem, eu posso até trazer um vídeo explicando aí o hedge cambial do Flamengo, que é uma proteção que eles têm contra o câmbio, que é basicamente assim, eles deixam uma parcela lá do patrimônio deles com proteção em moeda estrangeira, ou seja, vamos supor que você quer comprar um celular lá nos Estados Unidos em dólar, mas você não quer estar exposto à variação do dólar em relação ao real, então você deixa 100 reais lá nos Estados Unidos em forma de dólar. Por quê? Porque caso você queira comprar um celular, você já tem 100 reais lá guardados em forma de dólar, então eles estão te protegendo, porque se o dólar se valorizar, esses 100 reais vão se valorizar também. Então é exatamente isso que o Flamengo está fazendo, só troca o celular por um jogador. Eles querem comprar um jogador, eles deixam essa reserva aí em uma moeda estrangeira para fazer uma proteção à variação do câmbio, porque a nossa moeda aí é muito fraca, no caso do real. Então o Flamengo é um time com uma estrutura financeira bem forte. Beleza, depois de olhar o EBITDA, a gente olha o patrimônio líquido, que é o ativo da empresa menos o passivo. O ativo é tudo aquilo que pode gerar dinheiro, e passivo é tudo aquilo que pode tirar dinheiro do bolso ali da empresa. No caso, seria um clube de futebol. Aqui, o melhor patrimônio líquido, quem ganha também é o Flamengo, não, é o Internacional, com 292 milhões e 500 mil, depois o Flamengo, depois o Atlético Mineiro. Aí, depois disso, eu separei alguns indicadores que são importantes para você medir o endividamento, tanto de uma empresa na Bolsa de Valores, quanto de um time de futebol. E aqui, o que a gente vai levar mais em consideração é o dívida líquida sobre patrimônio líquido, porque ele vai permitir a gente ver quantas vezes o patrimônio da empresa está em forma de dívida, tá? Então, a gente vê aqui que um dos piores em termos de endividamento é o Corinthians, mas como o endividamento em relação ao patrimônio líquido é uma métrica boa, mas quando o patrimônio líquido está negativo, não é tão bom assim a gente olhar. Então, se a gente excluir, vou até ocultar aqui os times que estão com patrimônio líquido negativo, que é a maioria, mas eu vou ocultar só para vocês entenderem melhor. Porque é muito mais distorcido quando fica negativo. Então, no caso, seriam só esses daqui que a gente iria olhar e a gente chegaria
que o melhor de tudo em estrutura de capital é o Internacional Esporte Clube. Então, não, o Esporte Clube Internacional. Tem aí a melhor dívida líquida sobre patrimônio líquido. E aqui eu separei uma tabelinha que a gente tem dívida líquida sobre patrimônio líquido de todos os times em azul e dívida líquida sobre EBITDA em laranja. A gente não tem o EBITDA de todas, mas a gente chega em uma métrica interessante que é legal de olhar, na minha opinião, e aí a gente vê a estrutura de cada um dos times, tá? Mas, por exemplo, vou dar o exemplo aqui do Botafogo. Ele tem uma dívida líquida sobre patrimônio líquido horrível, só que parece que é bom. Então também a gente não pode olhar só para isso. Aqui eu fiz um ranking da dívida líquida sobre patrimônio líquido do melhor para o pior, que seria nessa ordem aqui para baixo. Pior, Corinthians, tá? Vou deixar aqui em vermelho como se fosse o pior. E o melhor, no caso aí, seria o Internacional, que eu vou pintar aqui de verde. Enfim, esse foi o vídeo de hoje. Se você estiver interessado em aprender mais sobre investimento, é só se inscrever aqui no meu canal, acompanhar meus vídeos tanto no Instagram quanto no YouTube, entrar no meu canal do Telegram, porque lá também tem muito conteúdo de graça, que é muito bom. Então é isso, eu espero vocês no próximo vídeo. Se vocês quiserem, eu posso trazer mais conteúdo falando sobre futebol, investimentos, finanças e o que você precisa saber aí para cuidar melhor do seu dinheiro. Tamo junto, galera. É literalmente só o começo. E até o próximo vídeo. Valeu!